Olá pessoal, dando continuidade à disciplina de desenvolvimento de software, hoje nós iremos ver 3 aulas importantes relacionadas principalmente à questão de geração de classes, relacionamento entre classes e o mapeamento disso em dados num banco de dados. Então eu vou fazer 3 pequenas séries de vídeo, um deles inclui o criar um projeto no Visual Studio, como é que você faz, como é que você cria projetos no Visual Studio, só para recapitular com vocês. O segundo, eu vou trabalhar com a criação de relacionamentos entre classes. E o terceiro, eu vou trabalhar com mapeamento objeto relacional utilizando o Entity Framework. Então vamos dar uma olhadinha rápida nesse primeiro vídeo, o que é que nós precisamos saber. Então, na atividade de criar um projeto no Visual Studio, a primeira decisão que tem que se ter é escolher o tipo de projeto que vai ser criado. No nosso exemplo aqui, a gente vai criar um projeto do tipo console. O segundo passo é criar as classes de domínio. No meu exemplo, eu vou fazer aqui com vocês pessoa e endereço, então já vai servir de base para vocês trabalharem as classes do projeto de vocês. E um terceiro, instanciar essas classes e popular com dados. Então você consegue trabalhar com esses dados já na memória do computador, populando dados que representam os objetos. E por fim, compilar e executar a aplicação. Então a gente vai ter esta primeira parte e a gente vai fazer o seguinte: nós vamos trabalhar com as duas classes, pessoa e endereço. Então eu estou aqui com um exemplo para vocês dos atributos e tal, e das classes pessoa e endereço. Como que essas classes ficam no código? Elas ficam desta forma. Então a pessoa terá um identificador que vai ser necessário depois para a gente gravar isso no banco de dados. Ela tem nome, idade e CPF. O endereço tem o ID, que vai ser necessário também para a gravação na base de dados, rua, número e CEP. Então vamos ver como fica agora estes exemplos lá no Visual Studio com a criação do projeto e das classes que fazem parte desse projeto. Aqui no Visual Studio, a gente pode tanto abrir um projeto pré-existente quanto criar um novo. Neste exemplo, a gente vai criar um novo projeto escolhendo esta opção. Ao criar um novo projeto, eu tenho que fazer a escolha do tipo de aplicação que eu irei criar. Neste exemplo, o Visual Studio oferece vários tipos de projeto e de várias linguagens, mas neste exemplo o que interessa para a gente é o estilo Console App, utilizando o .NET Core. Então nós vamos marcar essa opção e vamos dar Next e criar então, eu vou colocar aqui exemplo classes, que é mais para eu dar uma ideia geral para vocês do funcionamento das classes. Você pode escolher um endereço onde você queira salvar esse projeto, eu vou manter o padrão aqui e vou avançar. Aí ele tem um tempo aqui que ele gasta para ele configurar, fazer toda a produção e geração do projeto. Vamos aguardar, já retomamos. Com o projeto criado, nós, sempre quando é gerado um novo projeto, o Visual Studio já abre aqui com a classe Program gerada. Então essa por padrão no projeto console ele vai criar para você e um write line aqui que mostra que esse é o projeto Olá Mundo, que é o base aqui de todo o projeto, Hello World. E você pode já de cara, você pode executar esse projeto clicando aqui no exemplo de classes. Ele vai rodar e vai apresentar para você primeiro ele está compilando, essa tela de output é a tela que mostra o processo que ele está realizando, e assim que ele compila, então ele gera esse projeto e apresenta a tela de console. Aqui, vamos lá, pronto, aí está, ele compilou o projeto Olá Mundo, jogou a mensagem aqui para mim, Hello World, e podemos encerrar. Então, se precisarmos uma tecla aqui, encerramos esse projeto. Então, estamos com o exemplo de classes compilado e rodando. Para a gente ter uma ideia de como ficou essa solução, a gente pode olhar aqui no Solution Explorer e ver que ele gerou só um Program CS. Esse Program CS é justamente esta classe, é o arquivo que tem esta classe Program, que ele utilizou para compilar a aplicação. Nós vamos gerar aqui, então, as duas classes que a gente vai ter nesse projeto. A primeira delas, botão direito, Add New Item, e nós vamos chamar esta classe de pessoa. Adicionei. Está aqui, ele gerou para mim a classe pessoa,
aqui na parte de edição de código, e ali gerou o arquivo pessoa. Eu vou adicionar também a classe endereço, add new item, e vou chamar isso aqui de endereço, ok? Então, eu vou ter agora aqui na edição de código a classe endereço, e aqui do Solution Explorer o arquivo endereço. Para a pessoa, nós vamos gerar aqui os atributos que fazem parte da pessoa, que é o mesmo que a gente já havia visto naquela UML, no desenho da UML e no código. Então, eu poderia começar aqui fazendo assim. A pessoa tem um public int id, por exemplo. Então essa seria uma abordagem possível. Mas nós vamos nos valer aqui do recurso de preenchimento automático do Visual Studio. Então ao invés de digitar tudo, nós vamos fazer assim, ó, prop tab, ele gera essa estrutura para mim, eu dou mais um tab e digito id, enter, está criado o primeiro atributo dessa classe. E aí eu vou para os demais, então prop tab, string, tab, nome. Aqui, enter, criei o atributo nome. Prop, tab, int mesmo, tab, idade. Enter, foi. Prop, tab, string, aqui CPF. Então vejam vocês que eu basicamente criei a classe e defini os atributos que eu precisava nessa classe dentro do projeto. A mesma coisa eu vou fazer com o endereço. Então eu vou abrir o arquivo endereço, e em endereço eu vou incluir prop tab, int id, vou incluir prop string rua, que é a rua do endereço, prop tab, string número, prop tab, string CEP. Então tá aí, mais uma vez, já estamos agora com a classe pessoa e endereço criada junto no nosso projeto. Bom, voltando agora para a classe Program, ele tinha rodado aqui um console write-line só para imprimir o Hello World. Eu vou criar aqui os objetos que eu acabei de gerar classe. Então eu quero criar uma pessoa. Então eu vou colocar aqui pessoa igual a new pessoa. Então eu acabei de gerar uma pessoa. Pessoa.id, eu vou colocar aqui o número 1. Pessoa.nome, eu vou colocar aqui Pedro, o string Pedro. Pessoa.idade igual a 30 anos. E pessoa.cpf igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, digamos que esse é os dados dessa pessoa. E eu posso também criar aqui um endereço. Então, vou por aqui endereço igual new endereço. E aí, para o endereço, eu digo que o endereço tem um ID, que vai ser o endereço 1. O endereço vai ter uma rua. Eu vou colocar aqui a Avenida Marechal Floriano Peixoto. E o endereço tem número,
número 1000. E para finalizar, o endereço tem um CEP, cujo número nós vamos colocar aqui 80000. Ok. Feito isso, vejam vocês que nós já geramos os dois objetos, geramos dois objetos com base nas classes que criamos. E eu poderia, naturalmente, fazer uma forma de imprimir os dados de cada objeto desse. Então eu poderia colocar aqui, se eu quiser ver os dados da pessoa, eu posso colocar desta forma aqui. Vou fazer um estilo para a gente poder imprimir os dados da pessoa. Então eu quero imprimir a pessoa, eu quero imprimir o ID, mais, vou colocar aqui um espaço entre o ID e o nome, pessoa.nome. Então, vejam vocês, opa, aqui faltou mais, que aqui eu estou agora recuperando os dados que eu coloquei na memória, baseado no que eu preenchi da pessoa. Então eu consigo imprimir o ID da pessoa e o nome. O mesmo eu poderia fazer para endereço, fazer um write line, endereço.id mais um espaço, mais endereço, deixa eu minimizar aqui para facilitar a leitura, endereço ponto rua mais, colocar aqui uma vírgula, endereço ponto número. Vamos executar isso aqui para a gente ver. Então, salvei e executei o exemplo. E aí ele vai rodar esse aplicativo console e imprimir esses dados que estão na memória. Então, a parte importante de vocês perceberem aqui, olha aí, gerou então o nome da pessoa, que é Pedro, e a impressão do endereço. Então eu consegui com que o meu aplicativo realizasse as operações que eu quero. Agora, o que é importante salientar aqui? Primeiro, que estes dados, tanto de pessoa quanto de endereço, eles estão na memória do computador. Então eles só existem enquanto o programa estiver rodando. Quando o programa finaliza, esses dados são descartados. Por quê? Porque eles ficam apenas na memória. Então eles servem somente para processamento. O que nós temos que aprender, e vamos aprender em aulas posteriores, é garantir que, uma vez que eu preencha os objetos com dados, esses dados fiquem gravados numa base de dados e eu possa recuperar posteriormente. E isso a gente vai fazer quando estiver fazendo o mapeamento objeto relacional com o Entity Framework, para poder manipular dados. Então aqui eu praticamente encerro com vocês essa primeira parte da criação de classes no Visual Studio utilizando C#. Eu só quero salientar mais uma informação aqui que é bem importante para quem está chegando aí no C#, é que assim, lá no Java, a gente quando instancia uma classe, a gente sempre faz desse jeito, coloca o tipo, a pessoa, new e o tipo de classe que vai ser usada para gerar o objeto pessoa. Aqui no C#, a gente pode utilizar na declaração antes, não o tipo claramente, a gente pode utilizar var aqui, ó. Ao utilizar var, ele também aceita, ele já consegue entender nesse tipo dinâmico que eu estou gerando um objeto do tipo pessoa por causa da instância que eu estou gerando. O mesmo eu poderia fazer aqui com o endereço. Então, a variável do tipo dinâmica que já sabe que é o endereço. Então ele nem gera nenhum tipo de problema, que é de erro nessa execução do preenchimento do objeto. E se eu compilar, normalmente salvei e compilei novamente, eu terei o mesmo resultado do modelo anterior, ok? Então, pessoal, eu espero que com isso vocês tenham entendido o básico aí de criação de projeto, criação de classes e como essas classes podem ser preenchidas para que elas ocupem espaço na memória, ok?